Fala pessoal, aqui é o Alexandre da Algorx em mais uma aula que nós estamos trazendo aqui para você. Hoje, para a gente poder conversar sobre o pool de conexões em aplicações com Spring Boot. Tem muita gente que tem dúvida de como funciona um pool de conexões, qual que é a implementação que o Spring Boot usa para gerenciar esse pool de conexões, qual que é um número ali bacana de deixar no nosso pool, né, a quantidade de conexões que a gente deixa ali dentro do nosso pool. Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Eu só antes de continuar gostaria de pedir para você o seu like, para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, para você que conhece o nosso trabalho e que já gosta do trabalho que a gente faz aqui no YouTube, no Facebook e em redes sociais no geral. E se você está caindo agora aqui, essa é a primeira aula que você está vendo aqui da Algorx, então considere fazer a sua inscrição aqui, caso você goste de assuntos como Spring, como Java EE, como também a parte front-end, principalmente com Angular. Então se você gosta disso, considere aí fazer a sua inscrição, clicando aqui no botão vermelho abaixo, para que você seja notificado das próximas aulas, dos próximos conteúdos que a gente liberar aqui para você. Beleza? Então vamos lá conversar sobre pool de conexões com o Spring Boot, né? Eu acredito que muito dessa confusão, dessas dúvidas que as pessoas têm quanto ao pool de conexões no Spring Boot se dá porque o Spring Boot ele é um framework, né? Ele é um projeto que nos ajuda a criar aplicações standalone. Diferente de quando a gente tem, por exemplo, um application server ou se não simplesmente um web server, como o Tomcat, onde a gente põe várias aplicações ali no Tomcat, por exemplo, configura o nosso pool de conexões no Tomcat e essas aplicações elas passam a utilizar o pool de conexões que está sendo gerenciado ali pelo Tomcat. E quando a gente chega no Spring Boot, a gente tem ali uma aplicação só, o servidor já está ali dentro, né? Já está embedado ali, né? Está embarcado ali dentro do nosso jar, então começam a surgir esses tipos de dúvida, né? E para começar, qual é a implementação que o Spring Boot usa para poder fazer o gerenciamento, né, desse pool de conexões? Bom, a implementação ela se alterou da versão 1.x do Spring Boot para a versão 2.x de agora, porque antes era uma implementação do Tomcat, a JDBC Tomcat, que era a principal utilizada. Hoje o Spring ele está dando preferência para o Hikari, né, para o gerenciador de pool de conexões chamado Hikari CP. É esse que ele utiliza primariamente. Caso ele não esteja no path, aí ele vai procurar pelo Tomcat JDBC, que caso não esteja no path também, ele procura pelo DBCP da Commons, né, da Apache Commons lá, que é uma terceira opção que o Spring Boot coloca para gerenciamento de pool de conexões. E como que eu configuro, né? Tá bom, já que é o Hikari CP que o Spring Boot utiliza, né, como gerenciador de pool de conexões, como que a gente configura ele, né? Como que a gente coloca ali as propriedades, onde que estão essas propriedades, onde que eu posso encontrar quais propriedades eu tenho acesso para que eu possa configurar o meu pool de conexões. Bom, primeiro você precisa entender que as configurações elas são feitas lá no application.properties e você vai colocar no seguinte padrão, você vai colocar assim, spring.datasource.hikari. E o nome da propriedade, que aí nesse caso a gente vai encontrar na documentação do Hikari, né? Aí lá tem connection timeout, tem maximum pool size, tem idle timeout, tem várias configurações que a gente pode fazer, né, que a gente pode utilizar para configurar ali o Hikari CP. Eu vou deixar o link com as propriedades aqui em algum lugar desse vídeo, né, vai depender de onde você estiver vendo, pode ser que esteja aqui mais acima ou se não aqui abaixo do vídeo, né, eu vou deixar um link com as propriedades que você pode utilizar. Então vamos supor lá a propriedade maximum pool size. Aí como que você configuraria ela? Você vai escrever spring.datasource.hikari.maximum pool size e ali você vai colocar o tamanho, né, que você quer para o seu pool de conexões. Então dessa forma você consegue aí customizar, né, e colocar ali as configurações personalizadas para como você quer que o Hikari CP ali gerencie, né, o seu pool, gerencie ali a sua aplicação, as conexões da sua aplicação. Outra coisa também
é o seguinte, e se você gerar um WAR, né, um WAR para colocar, por exemplo, num Tomcat ou num Application Server, né? Porque tem gente que usa o Spring Boot, mas ao invés de gerar um jar, no final das contas, empacotar como um jar, que é o padrão do Spring Boot, a pessoa quer gerar um WAR e quer colocar ele em um Tomcat onde ele já tem outras aplicações. Então, como que eu faço para utilizar o meu pool de conexões que já está configurado, né, lá no meu Application Server ou no meu Tomcat? Para isso, basta você configurar a propriedade spring.datasource.jndi com o nome, né, do seu data source. Aí você coloca ali o nome do seu data source, aí o Spring ele vai passar a utilizar, né, o JNDI para buscar as conexões ali que estão no caso, gerenciadas pelo seu Application Server ou pelo seu Web Server, né? Pode ser o Tomcat ou, por exemplo, o JBoss, né? JBoss não, o Wildfly agora que fala, né? Então você pode configurar dessa forma. Quando você não quer ali gerar um jar, né, onde o Spring ele vai dar preferência para o RicardCP, você pode gerar o WAR e configurar essa propriedade, né? Repetindo aqui, spring.datasource.jndi e colocar ali o nome, né, do JNDI, onde o Spring vai buscar as conexões para o seu banco de dados. E uma última coisa, uma última dúvida aqui, é quanto ao tamanho legal, aí, um tamanho perto do ideal para o pool de conexões. Quanto que eu tenho que configurar o meu pool de conexões? Por exemplo, aquela propriedade lá, a propriedade do RicardCP que eu comentei, que é spring.datasource.ricard.maxpoolsize. Quanto que eu tenho que colocar nessa propriedade? Para começar, ela tem um padrão e o padrão é 10. Então, se você não configura nada, né, se você não mexe em nada, lá o padrão do RicardCP são 10 conexões que ele vai abrir, que é um tamanho bacana para pequenas aplicações ali, em médias, não vai impactar tanta coisa assim. Mas só para explicar aqui como que a gente pode calcular o tamanho de um pool de conexões, você tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro e mais importante, o número de cores que a sua máquina tem. Porque não adianta você colocar ali, você acha que só porque eu tenho, sei lá, 1000 usuários simultâneos, então você vai e já joga ali 50 conexões no seu pool de conexão, mas no seu core, a sua máquina ali tem somente 8 cores, então você não vai conseguir processar simultaneamente, né, 50 conexões de forma alguma, você nunca vai conseguir isso, até porque a gente sabe que a máquina, né, a máquina servidor, na verdade qualquer computador, ele é mais eficiente processando sequencialmente, aí no caso seria, acabou uma thread, começa outra, acabou de processar o que tinha que processar em uma thread, ele vai e começa outra, do que ficar tentando gerenciar simultaneamente várias threads. Processa um pouquinho aqui, processa um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, por isso que não adianta, né? Não é performático você jogar o seu pool de conexões lá em cima. Você tem que primeiro olhar para a quantidade de cores que você tem na sua máquina. Segundo, aí tem uma observação, né, que eu vou colocar aqui em segundo ponto, mas é pelo seguinte, a gente coloca ali, começa, né, a pensar o tamanho do nosso pool de conexões pela quantidade de cores que a gente tem. Mas, contudo, todavia, entretanto, existem alguns outros fatores que podem influenciar isso daí. Como, por exemplo, a sua rede, né, a sua banda de rede, porque geralmente a nossa máquina, a nossa aplicação, eles têm uma máquina e o nosso banco de dados está em outra máquina, então a gente tem que levar em consideração isso. E também tem que levar em consideração questões da velocidade com que a sua máquina no seu banco de dados consegue escrever ali no disco, né? Consegue persistir as informações, porque quando a gente pensa principalmente em aplicações que têm uma quantidade grande simultânea de usuários, então essas duas questões elas têm que ser balanceadas também, juntamente aí com o número de cores da sua máquina. E como essas duas questões, né, rede e disco, elas vão influenciar no seu pool de conexões? Elas vão acabar influenciando que você vai precisar aumentar ali um pouquinho o seu pool de conexões pelo seguinte, quando sua aplicação recebe uma requisição HTTP, por exemplo, né, um caso, ela começa a processar aquilo lá, aí ela vai disparar ali uma query no banco de dados. Então a gente tem o delay de rede, né, da rede até a sua
conexão, os seus dados, né, aquilo que você está passando para o banco, chegar no banco, e ainda tem um pequeno delay aí também com relação a, depois que chega no banco, para o seu banco escrever essa informação em disco. Então a gente tem esse tempo. E nesse tempo, o que acontece? Nesse pequeno intervalo aí, você pode iniciar na verdade o que vai acontecer é que vai ser travada uma thread e você pode iniciar uma outra. Na verdade isso vai ser automático, né? Mas vai iniciar uma outra. Aí essa outra que se inicia, né, enquanto a anterior está aguardando questões de rede e de disco, aí ela vai usar uma outra conexão. Então por isso que o número de conexões que você vai deixar no seu pool tem que ser um pouquinho maior do que o número de cores que você tem, porque a gente tem essas questões aí de rede, de disco, que podem travar a sua thread e com isso aí você vai aproveitar esse tempo em que ela está travada para iniciar uma outra thread, obviamente com uma outra conexão. Então por isso um pouquinho a mais aí de conexão, você tem que ter um pouquinho a mais aí no número do seu pool do que o número de cores. É mais ou menos aí uma fórmula que eu já encontrei na internet, no próprio, se não me engano, foi no próprio GitHub, lá do Ricard CP, que é o seguinte: você dobra, aí você pode dobrar, você pega o número de cores que você tem na sua máquina e você dobra. Isso seria um número padrão, né? Então, por exemplo, se você tem 8 cores, você dobra, seriam 16 aí, um número padrão para você iniciar aí a quantidade que você vai deixar lá no seu pool de conexões. E uma coisa importante também é que essa formulazinha aqui de dobrar a quantidade, o número de dobrar o número de cores que você tem na sua máquina e colocar como número do seu pool de conexões, isso é só uma base, para que você tenha uma base para você iniciar ali o tamanho do seu pool de conexões. Mas a regra geral é você fazer teste, ver como que a sua aplicação performa melhor. Então, ora você pode aumentar um pouquinho, pode começar, às vezes até diminuindo um pouquinho, né, do número do seu pool de conexões, porque o ideal mesmo é você manter ali no seu pool o mínimo possível para a sua aplicação poder funcionar. Então, eu estou só observando aqui que eu passei meio que uma fórmula para você, né, que é multiplicar por 2 o número de cores, para informar no seu pool de conexões, mas você tem que ter esse cuidado que você precisa testar, que isso pode variar, na verdade varia de aplicação para aplicação, beleza? Então pode começar ali às vezes para início, se a sua aplicação não é uma aplicação que vai ter tantos usuários assim, você simplesmente coloca no seu pool ali a quantidade de cores, vê como é que ela trabalha, né? Vê como é que ela responde, aí dependendo das respostas você aumenta um pouquinho, né? E vai fazendo os seus testes, beleza? Então era isso que eu queria conversar com você, que eu queria passar para você. Eu espero que eu tenha te ajudado, né? Eu espero que eu tenha te tirado aí algumas dúvidas. E por esse vídeo é isso, um abraço para você e até uma próxima. Tchau!